Bom dia! Bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, estamos começando agora mais um Café com Live, nas suas manhãs de quarta, quinta e sexta. Quarta-feira trazendo alguma parte teórica, né? Um pouquinho de conteúdo, alguma questão que a gente utiliza para ajudar vocês a olharem para a sua vida no modelo de transformação, olhar para o novo. Essa situação em que todos estamos passando, né, a pandemia, traz para a gente o olhar para dentro, o olhar de transformação. E é aí que a gente precisa mesmo buscar ajuda, recorrer a situações, a aprendizados, a pessoas, a experiências de transformação, para que a gente consiga realmente olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história e enxergar de forma que a gente consiga fazer da nossa vida um modelo diferente, o novo, né? O novo não precisa necessariamente ser o novo externo, mas que a gente consiga ter essa paz de olhar para o novo dentro da gente. Bom dia, Richard. Bom ter você por aqui. Então, o Cafezinho com Live está começando e hoje nós vamos falar aqui, né? Bater esse papo aqui. Se vocês tiverem perguntas, depois escreve também, pode deixar. Então eu vou falar brevemente, é um assunto muito extenso, esperando o pessoal entrar, Richard. Esse assunto é extenso, a gente pode ficar uma semana conversando sobre ele, né? Mas é um assunto muito interessante, é um assunto importante, por quê? Porque traz pra gente um olhar individual, um olhar a partir da minha vida, porém não só me responsabilizando sozinho por tudo que aconteceu, olhando para a minha família e para o meu sistema. Eu sou um sistema, eu não existo sozinha. E é sobre isso que as constelações familiares dizem. Bom dia, Vera! Bom ter você aqui. Tô com um cafezinho quentinho. Bom dia, Fernando. Então, pessoal, eu costumo dizer o seguinte. Quando a gente vai falar de constelações familiares, eu tenho uma notícia boa e uma notícia má para dar para vocês. E aí vocês que vão escolher se a notícia boa ou má e com qual que vocês vão ficar, né? Mas qual que é a notícia boa, né? Vou começar pela notícia boa. A notícia boa é que tudo que acontece na nossa vida, na sua vida, não necessariamente é você sozinho que criou e que vai se responsabilizar por isso, né? Ou seja, tudo que aconteceu na sua vida tem uma origem, ou seja, não foi você que criou sozinho. Mas aí não é para você falar assim, ai, Ana, então tá legal, então eu não tenho culpa de nada que eu fiz, né? Tudo que eu fiz, tudo que eu aprontei na vida, todas as coisas que aconteceram, eu não tenho culpa. Oi, Bruno, bom dia. Então, Bruno, eu tô falando aqui, não sei se você ouviu, né? Que tenho a notícia boa e a notícia má para dar para vocês hoje. Hoje a notícia boa é que vocês, né, que a gente, quando a gente olha para nossa vida, as coisas que já aconteceram, a gente não foi responsável sozinho. Por quê? Porque teve um sistema inteiro lá atrás que veio e a gente carrega uma genética, a gente carrega um genótipo e carrega o fenótipo. E o meio onde a gente vive, ele desperta, né, esse DNA. Tem um DNA que a gente carrega, que é, por exemplo, cor da pele, cor dos olhos, que isso não muda. Esse é o genótipo. E o fenótipo, estou passando um pouquinho aí na parte da biologia. O fenótipo, ele é uma característica mutável, ele depende do ambiente em que a gente vive. Então, essa notícia boa qual que é? Você não foi responsável por tudo que aconteceu na sua vida, diretamente. Agora, qual que é a notícia ruim? A notícia ruim é que a partir do momento que você desperta, que você acorda
você traz aquilo que está inconsciente e entende qual que é a raiz de todos os seus problemas, aí você passa a ser responsável pela forma de conduzir a sua vida. Gente, vocês entenderam? Manda um joinha aí que eu tô, né? É um assunto assim muito, muito, muito bacana. Convida pessoas, convida os amigos. Esse assunto é importantíssimo, né? Falar sobre as constelações, o motivo pelo qual a gente trabalha com as constelações é muito importante, é muito gostoso falar disso e é um assunto que é para vocês para a vida toda. Aí a Ana, beleza, Ana, que bom então, que dá para vocês entenderem um pouquinho disso antes da gente começar a entrar nesse fato. Por quê? Porque tudo tem a ver com aquilo que a gente carrega na nossa vida desde quando a gente nasce. Então a gente para, olha, pensa, fala, nossa, mas por que foi assim, né? Por que a minha relação com os meus pais era assim? Por que a minha relação com as pessoas que eu gosto? Por que as coisas dão certo ou certas coisas não dão certo, né? E aí eu coloquei uma frase, né? Que a gente até deixa, né? Que até que a gente torne consciente aquilo que está obscuro, que está escondido no nosso inconsciente, a gente vai chamar de destino. Então é muito fácil a gente colocar a culpa de tudo da nossa vida no destino. Ah, porque o destino quis assim, porque o meu destino era esse. Então, o que é destino? Destino é um caminho que já foi traçado. Parte da nossa vida, né, que é aquela que eu falei, que a gente não carrega 100% da culpa, né, que é a parte boa, pode ser considerado sim como um destino. Só se a gente viver na cegueira. Se a gente começar a acordar, deixar o nosso inconsciente vir à tona, olhar lá para trás, entender qual que é a raiz da situação que a gente viveu e olhar de onde a gente vem, né, como a gente se posiciona na vida a partir das crenças e dos conceitos que a gente carrega, a gente consegue tomar posse, a gente ilumina esse inconsciente e essa sombra vem à tona. Então, quando a sombra vem à tona, vira luz, quando eu coloco luz nessas sombras e começo a iluminar os caminhos, eu, como adulta, me torno responsável por aquilo que eu vou fazer daqui para frente, né? Compreendendo o que já aconteceu, ressignificando dentro de mim. Porque se eu for ficar vivendo na dor, se eu for ficar vivendo na angústia do que já aconteceu, isso só vai me fazer mal. Né? Agora, como que eu, Ana, cheguei nessa situação? Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, né? A minha história, como que aconteceu essa transformação, que eu deixei de achar que tudo o que acontecia na minha vida era destino e passei a tomar as rédeas. E foi muito forte, né? Porque chega uma época da vida da gente, que a gente acha assim, né? Ou eu mudo ou eu morro. Sabe aquela situação que parece que você está numa contração? É uma contração mesmo, é a vida fazendo contração. Por quê? Existem dois partos, o parto materno e o parto paterno. O parto materno é quando a gente nasceu, né? Saí de dentro do útero da minha mãe, nasci para o mundo, eu existo como uma pessoa. Eu sou filha, se eu tenho irmãos eu sou uma irmã, então eu passo a existir no mundo, né? Saindo de dentro da minha mãe, existindo fora do corpo dela. Então esse é o parto materno. E qual é o parto paterno? É aquele onde a gente sai do mundo da família e vai para a vida, vai buscar a sua sobrevivência, a preservação da espécie. Você já sabe se preservar, já recebeu o instinto da autopreservação e vai cuidar da sua vida, vai ter os seus relacionamentos, vai cuidar do seu dinheiro, vai cuidar da sua carreira, né? Vai escolher as coisas que você tem para sua vida. Só que muitas vezes esse parto paterno ele é o mais difícil. Muitas vezes ele não acontece. Por quê? Porque nós ficamos presos na família por aquela quantidade de crenças, de questões que a gente aprende e a gente é fiel. E para pertencer, né? E para conseguir manter-se ali naquele núcleo, sem se sentir excluído, sem se sentir como se fosse fora do teu meio, a gente acaba ficando mesmo nesse núcleo familiar e fazendo por amor, né, por um amor doentio, outras funções. Então, por exemplo, tem gente que vira mãe da mãe, tem gente que vira irmão do pai, tem gente que vira filho do filho.
E essas disfunções, né, sair da função onde a gente está e ir para uma função para a qual nós não nascemos, é que começa a fazer o desequilíbrio do nosso sistema. Então, gente, aqui o café de caneca, né? Olha o tamanho da caneca do café. Mas é muito gostoso, né, a gente poder tomar café. Olha quem chegou, tá na hora de falar dela. A Osíris, gente. A Osíris, minha tia muito querida. Eu tenho uma gratidão enorme por esse caminho das constelações, que foi ela que me puxou, né? Ela que me apresentou esse caminho. Claro que a trajetória toda é minha, mas a gente tem pessoas na nossa vida que são anjos que nos mostram caminhos. Então, tia, que bom ter você aqui. E eu sou muito feliz por você ter me apresentado as constelações, né? Que hoje a paz que eu tenho, a luz que eu tenho dentro de mim, eu busquei a partir desse meio, né? Dessa resolução de transformação. Então, como que eu cheguei nas constelações? A vida, ela deixa a gente, né? Como se a família desse uma cordinha pra gente. Essa cordinha, ela tem um limite. Então, quando a gente nasce num sistema fechado, existe sistema aberto, sistema fechado e sistema poroso. O que é um sistema fechado? É quando a família não aceita trocas, né? Você não pode ir para a vida, você não pode aceitar pessoas de fora, aquilo que as pessoas que estão lá fora falam não é a verdade. Então é só a verdade interna, só aquilo que é da família é que é o real, que é o verdadeiro. E se você muda de opinião, se você muda de religião, se você muda de ideia, você é excluído. Então você é obrigado, a tua mente te obriga a se manter naquela situação, naquele modelo de vida, para que você continue sendo aceito, sendo fiel. E sendo fiel, né, porque você não está seguindo o instinto da tua alma. Então, de repente, teu pai projetou para você uma profissão. Seu pai quer que você seja o dono da empresa que ele criou, que é uma empresa de material mecânico. Só que você é um artista nato. Você tem na tua alma que você quer pintar quadros, você quer trabalhar com arte. Aí, o que acontece? Você vai lá e fala, bom, eu gosto muito de ser artista, o sonho da minha alma é ser artista. Só que o meu pai projetou uma empresa para mim. Olha o peso disso, né? Eu tenho que cuidar da empresa do meu pai. O que vai acontecer? Gente, essa pessoa vai começar a morrer por dentro. Vão aparecer doenças, problemas, né? Aí que você começa a ir no médico, tomar Rivotril, tomar remédio controlado. E você vai vivendo aquela vida sob pressão. Por quê? Não é você. Você não está podendo se manifestar na tua essência, na tua centelha divina. A tua essência é aquilo que você tem dentro, que é o mais puro e conectado com Deus que nós temos. Nós somos seres divinos. E quando nós despertamos o divino que há em nós, vem todo o nosso dom, todas as nossas habilidades, elas se manifestam, né? Tem muita gente que tem dúvidas em relação ao propósito de vida, ao seu destino. É porque essas pessoas estão desconectadas do seu sentir. Então, voltando lá. O que aconteceu comigo, Ana? Eu fui uma criança que cresci num ambiente muito controlado, né? Muito fechado. A minha mãe tinha muito medo. Isso, gente, quando eu falo aqui pra vocês, a minha mãe, meu pai, tá? Não é que eu tô colocando, minha mãe era o terror, minha mãe era culpada. Gente, os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, o melhor que eles tinham, eles nos deram. Isso é maravilhoso, porque não existe pai e mãe que cria filho pensando que tá fazendo mal pro filho, né? Você quer ver teu filho bem, você quer ver seus amigos bem, você quer ver a família bem. A essência do ser humano é querer fazer o bem, é desejar o bem. Porém, os nossos pais, por terem aprendido ou vivido certas experiências e situações, né, eles criam certo tipo de medo, certo tipo de limitação que não permite que haja uma liberdade no sistema. E esse sistema fechado, ele acaba fazendo mal para aquela pessoa que está crescendo, se desenvolvendo e precisando sair. Então, o que aconteceu comigo? Eu até saí, eu caminhei para a vida, eu namorei, eu fiz faculdade, né? Tudo muito, sabe assim, quando vai as coisas parece que vai muito difícil,
Sabe assim, o carro sai da garagem arranhando na parede e sai todo ralado? Eu sinto que a minha vida era muito assim. Por quê? Porque tudo que eu procurava fazer era difícil. Nossa, vai fazer faculdade? É difícil. Não, fica aqui. Não precisa, você não pode. Então, eu nunca me senti uma pessoa capaz, plena, feliz, completa, porque sempre era assim. Ah, não pode, não deve. Só que era um instinto de proteção, né, dos meus pais. Então, não era assim que eles queriam fazer mal pra mim, eles queriam me ver bem, eles tinham medo do que podia acontecer lá fora. Não, você vai morar em cidade grande, é perigoso, né? Você vai ser assaltada. Então tem tantas coisas que colocam na gente esse medo de viver que você acaba ficando ali num mundinho fechado pequeno. Então você não se vê capaz, você não se vê disponível para uma vida diferente daquela que você já conhece. Por quê? Porque seus pais também não conhecem essa vida diferente. E isso é normal, isso acontece com muita gente, né? E é difícil a gente ter esse instinto da aventura, de caminhar para o mundo. Mas eu tinha isso dentro de mim. Eu queria morar na praia, eu queria estudar na praia, eu sonhava assim, né, com coisas absurdas para minha vida. E nem era absurda, se eu tivesse um pouco de energia a mais, eu até poderia ter ido. Mas, como eu era uma filha amorosa, obediente, né? E tinha também as questões da religião, a religião também coloca na gente muitas limitações, né? Eu cresci numa religião onde tudo era pecado, né? Você falar uma palavra diferente era pecado, você olhar feio para alguém era pecado, né? Você dá um olhar esquisito assim, nossa, você está desejando mal para a pessoa, isso é um pecado. Então, esses pecados que são colocados dentro da nossa alma para que a gente tenha medo de caminhar, medo de fazer diferente, eles marcam muito. Porque a gente fica acreditando que tudo que na vida da gente que a gente pode fazer, que a gente deve fazer, não, eu não devo, porque é pecado. Então você tem um anseio de alma e você quer fazer aquilo, só que você de repente está ali fiel, obediente aos seus pais, você não vai fazer. Por quê? Porque qual que é a força maior? Gente, o sistema, ele tem uma força absurda. E é isso que eu quero que vocês entendam aqui hoje. O que é a força de um sistema? Você tem até sonho, você tem dinheiro, você tem energia, você sabe o que fazer e você não vai, você não faz. Por quê? Você tem um sistema de crenças que te colocou um molde mental que você está preso ali dentro. E você não consegue sair. Por mais que você faça força. É aquele bebê dentro do útero que está tentando nascer, dando cabeçada, recebendo aquele choque para sair de dentro e não consegue. Porque a força do sistema prende. E o que acontece muitas vezes? Um bebê dentro do útero, ou ele nasce, se ele não nascer, ele morre. E aí muita gente morre a alma. Sabe a pessoa quando ela sobrevive? Então presta atenção ao redor de vocês, quantos zumbis que existe, né? O que a gente chama de zumbi? O zumbi, ele é uma pessoa que ele não vive, ele não tem alegria de viver, ele apenas sobrevive. Ele apenas está no mundo seguindo um protocolo, seguindo aquilo que o sistema dele traçou. E ele nem discute. Então, pessoal, nós estamos aqui para discutir, para olhar para os nossos sistemas e falar o que estava certo, o que estava errado e por que eu estou fazendo desta forma. Por que eu não tenho coragem, nem capacidade, nem energia para fazer o diferente. Então, olhar para os nossos sistemas e questionar é uma questão de sobrevivência, gente. E foi aí que aconteceu, isso que aconteceu comigo. Eu fui, estudei fora, né, com muito custo, consegui com muita insistência, né? Fui, maravilha. Aí meus pais concordaram, aí minha vida fluiu. Que bom, fiz a minha faculdade, né, de arquitetura, morei fora, namorei. Quando eu terminei a faculdade, eu me casei, tive meus filhos. Trabalhei em lugares diferentes, só que um dia, o meu cordãozinho umbilical puxou de volta. E esse tempo todo que eu estive, né, que eu estava achando que eu estava caminhando, que eu estava resolvendo a minha vida, eu vivia numa angústia, era uma dor. Sabe aquela vontade de voltar? Sabe quando você não se encontra em nenhum lugar? Você muda de casa, você muda de cidade,
você muda de trabalho, você vai fazer N coisas, né? Você começa uma coisa, você para aquela coisa. Por quê? Você tá sempre naquela angústia, aquela dor, aquela coisa apertando e você não entende o que está acontecendo, você não entende o porquê daquilo, né? E aí, esse entender o porquê, né, dessa dor, dessa angústia, tem a ver com essa fidelidade à nossa família de origem. Então eu não me sentia apta e bem para nada. Eu sempre estava esperando uma aprovação. Eu sempre estava olhando para cima, olhando para os meus pais, né, como uma criança, com uma postura infantil, esperando que os meus pais falassem para mim: vai, pode ir, eu te autorizo, eu te dou a energia que você precisa. Só que na idade eu já era adulta. Só que a minha alma estava infantil. Eu estava ali esperando a aprovação, esperando que o mundo me desse aquilo que eu não conseguia encontrar dentro de mim. E depois disso tudo, de eu ter passado por uma faculdade, de eu ter casado, de eu ter tido os meus filhos, quando eu fui ter o meu segundo filho, eu voltei para a cidade dos meus pais e fui morar embaixo da casa da minha mãe. Gente, isso é muito interessante da gente analisar, porque a gente acha que a vida tá indo tudo certinho, só que parece que já tem um planinho traçado pra gente voltar e cair lá no buraco de novo, né? Por quê? Porque quando você volta pro teu sistema de origem, você está olhando para o passado. Prestem atenção nisso. Quando você olha para o seu sistema de origem, você está olhando para o passado. Quando você volta por fidelidade ao sistema, você está olhando para o passado. E aí, eu não vou entrar em detalhes hoje, mas existe o triângulo dramático. O triângulo dramático, ele em todas as novelas existe um triângulo dramático, né? Que tem a vítima, o salvador e o acusador. Eu não vou explicar isso para vocês agora, que vai tomar um tempo, né? A gente vai fugir do foco. Mas quando eu voltei, fui morar embaixo da casa da minha mãe, o que aconteceu? Eu virei a salvadora. Então era eu que corria para lá, que corria para cá, que resolvia coisa para a mãe, para a avó, para o pai, e eu fiquei ali, ó, e aquilo me dava um poder, né? Então por que é legal a gente estar na casa dos pais, fazendo e se sentindo esse poder? Porque isso nos coloca numa posição de destaque no nosso sistema, na nossa família de origem. Eu estou sendo vista, eu estou sendo reconhecida e eu tenho poder. Então, eu falava assim, não, porque eu levo a minha mãe no médico, eu resolvo o problema, eu reformo a cozinha da minha mãe. Nossa, eu tenho dinheiro, eu pago. Então, sabe quando eu sou responsável pela felicidade da minha família. Só que eu estava olhando para minha família, eu estava olhando para os meus pais. Claro, né, que eu tenho que abandonar os meus pais por causa disso? De maneira nenhuma. Só que eu não posso abrir mão da minha vida, dos meus sonhos, do meu futuro em prol dos meus pais, né? E foi isso que aconteceu comigo. Então eu estava vivendo ali naquele sistema, eu estava vivendo dentro daquele núcleo e eu estava sendo a filha salvadora. Tudo que acontecia com todo mundo ali na família próxima, era eu que tinha que socorrer, que tinha que acudir. Então eu virei a super heroína. Eu botei uma capa, né, de super-herói e aqui, ó, peito de ferro, de aço, né? A mulher de aço. Qualquer coisa que vem, manda no peito que eu dou conta. Nossa, você tem 10 clientes, apareceu mais 10, manda que eu dou conta. Eu varava a madrugada fazendo projeto, eu não dormia. Por quê? De dia, às vezes, tinha que sair, tinha que resolver coisa. Tinha filho, eu tinha um filho bebê, né, e uma filha. A minha filha tem 3 anos de diferença do meu filho. Então, você vê, uma filha de 3, um filho bebê, né? O marido, a casa, o trabalho, os clientes, a mãe, o pai, a avó, as tias, tudo. Gente, imagina que loucura isso. E eu tinha que dar conta disso tudo. E foi quando eu comecei a ficar mais abalada, foi quando a minha avó faleceu. Minha avó adoeceu, né? E como era um sistema muito fechado, todo mundo ficou muito abalado com a morte da minha avó. Minha avó já tinha vivido a vida dela, já tinha cumprido a missão dela, já tinha feito aquilo que precisava fazer na vida. E tá tudo bem, né? Só que a gente vivia naquela sensação, nossa, o que vai ser de mim quando a minha avó morrer? Né? Minha mãe, o que vai ser de mim quando a minha mãe morrer? Então a gente ficava naquela tensão de vida, né? Essa pessoa vai embora, essa pessoa é que une a família, ela que dá estrutura para a família, né? Então minha avó era como se fosse
uma santa, uma deusa num pedestal, que a gente, né? Claro, minha avó foi maravilhosa, né? Eu tenho o nome da minha avó, a minha avó deixou heranças lindas para mim. Porém, a gente muitas vezes deixa de viver a nossa vida para ficar olhando para aquele sistema, né? Ficar cumprindo. Ó, o que minha avó fala é a lei. Minha avó viveu numa época, eu vivo em outra. E eu continuo repetindo as regras da minha avó. Então é uma sensação muito doída. Você quer seguir o teu caminho, seguir o fluxo do teu rio, só que você acaba ficando parada ali, ó. Você acaba ficando presa naquelas dores daquele sistema. Então, o que aconteceu comigo foi que quando a minha avó faleceu, quando a minha avó morreu, eu senti que todo mundo ficou perdido. Toda a família ficou perdida. E aí que entra a minha tia. Minha tia chegou pra mim e falou assim: mas Ana Cláudia, você vai enlouquecer. Como assim, né? Eu lembro que ela falou, né, que ia vender a casa. E eu cheguei pra ela e falei: mas tia, você vai vender essa casa? E aí, o que vai ser da nossa família se você vender essa casa, né? Que era a casa que a minha avó morava, porque para mim a casa da minha avó era o templo onde nós todos nos reuníamos, era onde a gente era feliz, né? Aquela felicidade de família, que só funciona a família se estiver todo mundo junto. Todo domingo tem que almoçar, e gostando ou não gostando, estando feliz ou não estando, tem que ir. Então, é aquele viver por obrigação, né? Então, quando a minha tia falou, agora eu vou vender a casa, menino, caiu um container na minha cabeça. Eu falei, gente, como assim ela vai vender a casa? Destruiu a família, né? Isso que eu tô falando também, gente, tem muito a ver com a terapia dos ambientes, tá? Eu vou começar a entrar daqui uns dias, eu tô dando essa estrutura, essa base da linguagem sistêmica, porque quando a gente for começar a falar de casa, de ambiente, vocês vão ver como que tem muito a ver a nossa história, a história da nossa vida com os ambientes que a gente vive e como a gente constrói os nossos espaços. Então olha para vocês verem o que simbolizava para mim a casa da minha avó. A casa da minha avó para mim era um templo onde a família se manifestava e onde a gente era feliz. E aí minha tia falou, vou vender a casa. Eu não sei se minha tia tá aí, se ela tiver, tia, dá um oizinho aí se você tá me ouvindo. Aí você confirma e você conta a parte da história que eu esqueci, tá? Vou vender a casa. Meu Deus, tia, você tá louca? Você vai vender a casa? Como assim você vai vender a casa? O que vai ser da nossa família? O que vai ser de nós se você vender essa casa? Você não pode vender essa casa. Gente, aquilo me doeu tanto o coração. E aí minha tia falou, olha, Ana Cláudia, realmente você não tá entendendo nada, você não tá enxergando. Como assim? Você acha que essa casa é a base da família? Você acha que nessa casa aqui que você vai ser feliz com a família? E aí ela me trouxe, ela começou a falar comigo numa linguagem sistêmica que eu não entendia, e eu fui ficando curiosa, fui ficando, né, atordoada com aquilo. E aí eu já estava numa fase muito, muito, muito difícil, né? Não parava empregada em casa, eu com o neném pequeno, o meu filho Felipe estava começando a andar. Sabe quando a criança começa a andar assim, vai colocando passinho, né? Um ano e pouquinho. Ele sempre foi muito esperto, com 9 meses ele já queria andar. 10 meses ele já estava dando passinho. Então ele estava com 1 ano e pouco quando isso aconteceu. E aí ele dava aqueles passinhos, né? E eu lembro que o pai deles, a gente tinha saído uma empregada de casa, a gente estava sem ajudante, eu tendo que tomar conta do escritório, tomar conta da casa, tomar conta da história da minha mãe, né? Que estava vivendo aquela situação de tristeza, né? Mãe e tia vivendo... Minha mãe adoeceu na época que minha avó faleceu, minha tia também. Então eu ajudava a cuidar das duas, tinha a situação da minha avó e tinha eu, que estava mais perdida do que tudo. Então eu sem empregada, sem faxineira, né, sem ajudante em casa, sozinha, tendo que tomar conta de tudo. O pai dos meus filhos um dia foi passar uma camisa, deixou um ferro de passar em cima de uma mesinha que a gente tinha na cozinha. Ele foi passar a camisa e aí o Felipe, o meu filho, andando daquele jeitinho assim, né, chegou e colocou a mão no ferro de passar. Gente, aí eu falei, aí foi o meu ponto de virada, porque eu falei, agora ou eu morro, ou então eu não morro nunca mais. Gente, foi um pânico de vida. Imagina um neném de 1 ano de idade com a mão queimada.
Aí corremos pro hospital, foi aquela loucura, né? Não dava para trabalhar, tendo que olhar para tudo, tendo que olhar para a vida toda, e um filho queimado, vivendo aquela situação da morte da avó, da mãe doente, a tia doente, né? Enfim, minha panela de pressão naquele dia explodiu. Eu falei, agora eu vou morrer, agora eu vou ter um treco. E foi nesse momento que a minha tia olhou para mim. Gente, é tão bom quando a gente permite ser olhado e ser visto por alguém, né? E a gente aceita ajuda. Aceitar que nós não estamos bem. Aceitar que a gente precisa que outra pessoa olhe pra gente e nos ajude a traçar um caminho é tão importante, tá? Então essa aceitação de que eu não sou um ser perfeito, de que a minha realidade não é absoluta, gente, isso é maravilhoso, porque é aí que você começa a se permitir transformar. Olha para o outro, olha para aquilo que está acontecendo ao teu redor. Não é à toa que eu estou trazendo nas quintas e nas sextas as pessoas que inspiram, as pessoas que fazem trabalho de transformação e que estão trazendo a sua transformação pessoal para contar para a gente, né? Porque é numa história dessa que a gente se toca, né? Eu me toco com a minha própria história quando eu lembro tudo que eu vivi e eu falo, gente, como que eu dei conta? Como que eu dei conta, sabe? Então, a gente tem que ter coragem de olhar para a própria história também e falar, puxa vida, eu dei conta, eu tô aqui hoje, né? E hoje eu tô numa situação completamente diferente. Então, o que eu fiz para estar hoje, né, com a paz, com o equilíbrio, né, com a situação que eu vivo hoje, a partir daquele momento de tensão que eu acho que foi um dos maiores da minha vida, né? Onde a energia da vida estava ali me contraindo para que eu acordasse e para que eu buscasse uma solução. Foi quando essa tia minha chegou, nesse momento de tensão de vida, onde eu estava enlouquecida, com meu filho com a mão queimada, com o escritório abandonado, com os clientes cobrando projeto, com o marido precisando de assistência, de olhar, com a filha, né? 2 filhos, a filha de 3 anos, a filha de 4 anos, o filho de 1 ano, a mãe doente, a tia doente, a avó tinha acabado de morrer. Gente, enlouquecedor, enlouquecedor. Vocês não fazem ideia. Então minha tia chegou e falou, olha, se você continuar desse jeito, você não vai conseguir, você vai pirar, você vai enlouquecer. Faz o seguinte, pega um final de semana, deixa as crianças aí, vai lá para Ribeirão Preto, que eu vou marcar uma consulta para você. A gente sai, a gente distrai, né? A gente conversa e aí você começa a olhar, né? Faz uma terapia, você tá precisando, porque senão você vai enlouquecer, você não vai dar conta. E realmente eu não estava dando conta, né? Eu estava a ponto de ter... E olha para você ver, gente, isso é a característica de quem morre de infarto. Eu podia ter tido um infarto, papum, morreu. Ia resolver o quê? O meu estresse, eu ser salvadora, eu querer dar conta de tudo. Ia resolver o quê? Pá, morreu, largou tudo lá. Então, gente, por isso que eu faço esse apelo para vocês. Olhem para vocês com mais amor. Porque de uma hora para outra, você pode não estar aqui mais. E eu tive, né, a grande sorte, né, ou o caminho, né, me colocou nesse... Ah lá, a minha tia falando, oi Claudinha, a criança super poderosa, adorava quebrar paredes. Exatamente, eu era criança super poderosa. Eu quebrei a casa da minha mãe inteira para fazer uma reforma, porque minha mãe chorava, reclamava. E eu falava assim, não mãe, deixa que eu resolvo para você. Ou seja, eu tava burlando, eu tava atrapalhando a vida da minha mãe, enxergando a minha mãe como criança, não havendo capaz de resolver os próprios problemas. Então isso era problemático para mim, mas eu também estava atrapalhando a vida da minha mãe. E aí foi quando eu realmente deixei os meus filhos lá naquele final de semana, fui para Ribeirão Preto e a minha tia tinha marcado para mim uma constelação familiar. Eu não sabia o que era isso. Então ela falou, ó, você vai, era na rua do apartamento dela. Lembra, né, tia? Você vai chegar naquele prédio, vai falar que você tá na turma tal, vai subir o elevador e vai chegar lá e o grupo tá acontecendo. Eu, tia, você não vai comigo? A criança, né? A criança, vem comigo! Eu não dou conta. Tia, você não vai comigo? Ela, não, você vai sozinha. Aí eu falei, mas eu não conheço, eu não sei como é que é. Não, vai lá, chega lá, o pessoal tá lá, você vai ver que delícia que é, constelação, tanana. Fui, né, medrosa, mas
Tinha uma coragem ali dentro de mim, tinha algo dentro de mim, uma centelha divina que queria que eu aprendesse, conhecesse alguma coisa que era para eu me transformar. E eu fui, gente, fui tremendo, né? Fui tremendo. Cheguei, subi o elevador, cheguei lá naquele prédio lindo, lá no último andar do prédio, entrei, não conhecia ninguém. Cheguei olhando assim, né? A estranha no ninho. Abri a porta, tinha uma sala enorme, com as cadeiras ao redor da sala, né? Uma galera sentada. Fui, escolhi uma cadeira e sentei. E fiquei assistindo. E aí eu conheci, né? Eu já até tinha ido no Dr. Fernando Freitas uma vez, mas foi uma consulta individual e aquilo pra mim não tinha feito tanto sentido, né? Que eu tinha achado que era uma loucura aquele negócio. Então, quando eu voltei já com a minha alma aberta para ser transformada, eu entrei com outro olhar. Quando eu entrei naquela sala, tinha aquele grupo e o Dr. Fernando começou a fazer uma constelação familiar sistêmica. Foi o primeiro contato que eu tive com as constelações. E quando eu vi as pessoas se emocionando, aquela energia daquele sistema se manifestando, aquele ambiente de cura, como aquilo era lindo. E eu vi, né, como que o sistema se manifesta para quem se abre, para quem está aberto, para quem está inteiro, se colocando ali a serviço da vida. Quem participa de uma constelação, ela ajuda a instruir, ajuda a conduzir, a transformar o processo do outro. E assim também, como um presente, ela começa a se transformar. Ela começa a olhar para si de uma forma mais aberta, mais bonita, mais inteira. Ela permite que o seu sistema se manifeste e que esse sistema se manifestando traga para ela o equilíbrio, a visão, traga o inconsciente para o consciente. E aí, gente... E o medão, né? Nossa, que lindo, tô vendo aqui a transformação. Eu quero, não quero, eu quero, não quero, eu vou, não vou. E eu ficava toda hora, né? E aí, quem é o próximo? Aí eu vou, não vou, vou, não vou. Aí eu falei, quer saber? Né? Aí era um dia inteiro de constelação. Então eu assisti as constelações da parte da manhã, chegou na parte da tarde, depois do almoço eu já cheguei decidida. Falei, agora eu quero. Eu quero, não vou esperar mais. Aquela angústia bateu, eu falei, gente, eu tô aqui para transformar minha vida, eu preciso enxergar, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Eu não posso continuar desse jeito, senão eu vou morrer. Eu não posso continuar desse jeito, senão eu vou morrer. Então, sabe quando bate fundo aquele sentimento de é agora ou nunca? Pega a tua coragem, tudo que você tem na tua vida, senta naquela cadeira e escuta o que o teu sistema tem para te falar. Gente, foi a coisa mais maravilhosa do mundo que aconteceu comigo. Porque quando eu vi o meu sistema, quando eu vi o vazio da minha criança, que esperava uma mãe que nem tinha tanto para dar, e minha mãe tinha feito tanto por mim, minha mãe me criou, me educou tão bem, né? Exemplarmente. Ela fez muito melhor do que aquilo que ela recebeu. Minha mãe teve 9 irmãos. E tendo 9 irmãos, como que ela esperava ser vista, olhada e amada pela minha avó, pelo meu avô, que morava na roça, que tinha tanta coisa para pensar, né? Que às vezes faltava coisa para eles, né? Era uma situação de morar numa casa pequena, não tinha o conforto que a gente tem hoje, não tinha os meios que a gente tem hoje de conseguir solucionar as questões, solucionar os problemas. Então, ela ia vendo a mãe engravidando, tendo filho, nascendo, e aquilo dava um desespero nela, né? E como que aquilo marcou a minha mãe? Então, minha mãe foi mais do que uma sobrevivente, né? Como ela deu conta de ter os filhos numa forma tão bacana, tão íntegra, e criar esses filhos e dar tanto, né? E me dar tanto. E eu olhava pra mim e eu falava assim, gente, como a minha mãe me deu tanto, e por que eu tô nesse modo infantil, esperando ainda receber dela? Então, qual foi a primeira grande lição das constelações, né? Eu agora sou a mãe e o pai da minha criança. Eu agora preciso cuidar de mim. Eu não posso esperar mais nada. O que os meus pais me deram foi a vida. E eu não devo nada para eles. E eu não preciso esperar mais nada do que deles. A vida foi o bem mais precioso que eu recebi. Então, quando colocou ali, né, os representantes, né, aí por isso que eu trouxe esse campo aqui, gente, para vocês conseguirem olhar, né, como que é o trabalho das constelações. Aqui são os bonequinhos. Agora na quarentena,
a gente o trabalho que dá para fazer é online, e o trabalho online também é maravilhoso. Eu tenho tido excelentes resultados, eu tenho constelado quase todos os dias, eu não tô tendo tempo de postar para vocês aqui esses resultados incríveis. Então, qualquer coisa que vocês precisam olhar, enxergar na vida, gente, as constelações, elas vão mostrar para vocês aquilo que está no campo do inconsciente, do obscuro. Então, o que aconteceu, gente? O Dr. Fernando falou assim para mim: Ana, vai lá, escolhe alguém para representar você. Então, o que eu fiz? Fui lá, peguei uma pessoa, né? Quando a gente está num ambiente onde tem pessoa, você escolhe a pessoa. Você segura a pessoa pelo ombro, conduz a pessoa e posiciona. E aí eu fui lá e posicionei, né? Escolhe a pessoa para representar você. Era essa aqui era eu. Agora, escolhe uma pessoa para representar a sua mãe. Aí eu peguei uma representante, coloquei para minha mãe e ficou mais ou menos assim, ó. Agora escolhe uma pessoa para representar o seu pai. Aí eu peguei o meu pai e posicionei mais ou menos assim. Então, vocês conseguem enxergar isso, gente? Olha que interessante. Eu estava aqui, a minha mãe estava aqui. Na verdade, eu acho que eu estava assim, ó. Eu acho que eu estava olhando para minha mãe. Era isso. Minha mãe olhava para um lado, eu olhava para a direção da minha mãe e o meu pai olhava para mim. E aí, a primeira pergunta que o Dr. Fernando me fez: como era a relação dos seus pais, né? Aí eu olhei e falei assim: não, mas os meus pais, eles vivem bem, eles são felizes e tal. E aí que eu comecei a entender que cada fase da vida da gente, cada fase da vida do adulto é de uma maneira. Então não significa que os meus pais sempre tiveram, né, aquele amor lindo, maravilhoso, né? E aí quando pergunta, né, para que os seus pais casaram? Muitas vezes os casais se casam para ter filho, casa para sair de casa, casa por N motivos, nem tanto por amor, né? E aí quando eu olhei, falei: gente, existe uma distância entre os meus pais, uma distância grande. E eu queria ser vista pela minha mãe. Então, quer dizer, a minha mãe, ela estava olhando para... Aí quem que apareceu? Agora posicione a sua avó. Quando eu coloquei a minha avó ficou bem aqui, ó. Minha mãe olhava para minha avó. Então, quer dizer, aí eu comecei a entender toda aquela loucurada que estava acontecendo quando a minha avó morreu. Minha mãe focada demais no sistema familiar de origem dela, olhando para minha avó, buscando da minha avó aquele amor, preencher aquele vazio da vida dela. E eu procurando na minha mãe. Ou seja, sabe o que é um sistema? Tudo olhando para trás. Em vez de eu olhar para frente, canalizar minha energia para frente para os meus filhos, eu estava buscando na minha mãe ainda aquele preenchimento, o que faltava. Aquela dor que eu tinha, aquele vazio, eu queria que a minha mãe me desse. Só que eu já era adulta, eu já tinha filho. Como que minha mãe ia me dar aquilo que ela não teve? Por quê? Porque quando eu olhava para a avó também estava olhando para o outro lado. Então, mães que não conseguiram nutrir os filhos completamente de amor. E os filhos vêm nascendo e vão ficando no vazio. E isso, gente, se for uma família mais doente, pode gerar a morte da família. Por quê? Chega num ponto que o filho não tem mais nada para dar para os seus filhos. Aí acontece problema de infertilidade, né? Infertilidade, às vezes, é uma situação muito difícil para muita gente. Tratamentos complexos. E na constelação familiar, o olhar da infertilidade é tão simples, né? Muitas pessoas fazem o tratamento com as constelações familiares para conseguir engravidar. Por quê? É enxergar o sistema, enxergar a ordem do sistema e para onde está sendo conduzido o amor. Porque no sistema familiar, a gente analisa o tipo de amor que a gente vive, né? Como que a gente pode estruturar esse amor? Qual é o tipo de amor que a gente está vivendo e para onde a gente está conduzindo o amor? Se eu não tenho amor e energia suficiente de amor para dar para um filho, né, como que eu vou querer ter filho, gerar filho? Não tem força, o sistema não tem força. Então, quando a gente olha e vê no sistema que falta essa força de vida, né, eu ainda tive uma força de vida. Né? Meus pais ainda foram um exemplo de relacionamento para que eu tivesse um relacionamento. Minha mãe foi um exemplo de mãe para que eu pudesse ser mãe. Então, eu tive essa força, eu tive essa energia, essa coragem, né? Porque eu aprendi com a minha mãe.
E a minha mãe teve muito mais força e energia, porque se ela fosse olhar para o sistema dela, ela ia ver com dor, ela ia ver com um pesar, né? Nossa, tanto filho, minha mãe infeliz, tantos problemas, né? Que é o que acontece com a nossa realidade hoje. Então, gente, o que aconteceu na constelação? Sabe quando parece que joga uma bomba, cada um sai espirrado para um lado? Minha constelação parecia isso. E quando eu senti a dor do meu pai querendo pertencer, da minha mãe querendo pertencer, minha querendo pertencer, todo mundo querendo pertencer e ninguém sabendo como fazer. Gente, querer é uma coisa, ir lá e fazer e realizar é outra. Aí, pum, caiu uma bomba aqui dentro. E é aí que a constelação começa a agir. Quando você começa a entender, quando você deixa o teu coração sentir aquela dor. E aí você chora, aí dói, te machuca por dentro, você abre. Então a constelação, ela te permite, é como se ela fosse lá e abrisse aquela ferida. Sabe quando você cai, machuca, rala o joelho e fica aquela coisa meio inflamada ali, que tem que ficar curando todo dia para cicatrizar? Às vezes cicatriza e volta, porque lá embaixo daquela casca não está completamente cicatrizado. Então o que a constelação faz? Ela arranca aquela casca, ou seja, ela te coloca em contato com a dor. Arranca aquela casca do machucado, bota o dedão lá dentro da tua ferida. Mas ela joga remédio. E aí você vai começar a cicatrizar de verdade. Por quê? Ficar fazendo coisas aleatórias, paliativas, para fingir que você está se tratando, fingir que você está enxergando a realidade, gente, é muito fácil. Agora olhar de verdade o que está acontecendo no teu sistema e ter coragem de se abrir e de deixar colocar o dedo na ferida, gente, constelar é um ato de coragem. E eu comecei a desenvolver minha coragem naquele dia. E o que foi a coisa mais linda? Mais linda. Todas as mulheres do meu sistema precisavam desse colo, precisavam desse amor. Todas as mulheres do meu sistema não aprenderam a dar a energia para os filhos. Todas as mulheres do meu sistema tinham esse vazio. E elas conseguiram chegar até aqui por uma força divina, que a gente não sabe nem explicar onde. Por quê? Se tá todo mundo no vazio, todo mundo não sabe olhar, não sabe se cuidar, não sabe cuidar de filho, como que vai ficar? Então, o que aconteceu? O Dr. Fernando resgatou o feminino da minha família. Ele trouxe todas as mulheres, ele colocou a minha mãe sentada e me colocou como criança, né? Aqui eu tô colocando uma bonequinha adulta, mas na verdade eu era essa criancinha aqui, ó. Essa piquitucha aqui. E aí o que o Dr. Fernando fez? Me colocou no colo da minha mãe. E eu, com os olhos fechados, senti aquele amor que a minha mãe tem e sempre teve por mim. Que era um amor verdadeiro, porém, ele veio recheado. Esse amor, ele vem recheado de medo, de insegurança, de preocupação, de muitas questões desse universo que a gente vive, que tira a gente da vivência amorosa, da conexão com o verdadeiro Deus, da conexão com a verdadeira centelha divina. Então, quando o Dr. Fernando fez isso, ó, na constelação, ele me colocou no colo da minha mãe e ele trouxe todas as mulheres do meu sistema. Gente, quando fala trouxe todas as mulheres do meu sistema, não é espiritismo não. Constelação não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritismo. É campo morfogenético, tá? Na live da quarta-feira da semana passada, eu explico um pouquinho do que é campos morfogenéticos. Eu introduzi o assunto dos campos morfogenéticos na quarta-feira passada para que vocês hoje já conseguissem entender isso que está acontecendo aqui no campo. Então, volta lá no feed, quem não pegou essa chamada aí dos campos morfogenéticos, para vocês entenderem como que funciona um campo de constelação. Não é espiritismo, não é baixo santo, não tem nada disso, tá? Você traz nos representantes. Os representantes vão trazer as sensações do seu sistema original. Por quê? O Dr. Fernando, qualquer terapeuta, né? Aqui eu tô citando ele porque ele foi a primeira constelação que eu fiz e ele foi o meu mestre nesse aprendizado, né? E eu valorizo e agradeço muito, porque foi a partir daí que eu comecei a minha transformação interna. Então, gente, quando a gente olha para esse campo que vem energia do campo morfogenético, e ele colocou todas as mulheres, né? Ele colocou todas as mulheres que estavam naquela sala, representando as mulheres, o feminino do meu sistema.
E aí eu fiquei abastecida, eu recebi a energia saudável do feminino da minha família, porque lá atrás, um dia, teve uma mulher que foi saudável. Essa mulher que foi saudável, ela trouxe energia de vida para o resto da família. E aí o sistema veio perdendo a força. Só que pelo bem dos meus filhos e da continuidade do meu sistema, eu preciso olhar para isso. Poxa, se eu estou sendo chamada, se esse útero da minha vida está me contraindo, empurrando para fora para que eu nasça como uma pessoa saudável, como que eu não vou olhar para isso? Gente, foi a coisa mais emocionante, mais linda. Quem tem a oportunidade de viver uma constelação e deixar abrir a sua essência para que o campo se manifeste, olha, tem uma das experiências mais ricas do universo. Não são 50 sessões de psicologia que você fica indo lá no consultório todo mês. Eu não estou desmerecendo, gente, mas eu estou falando do como você se conecta, se você está aberto, tá? Então, quando a gente olha para esse sistema e vê que essas pessoas que estão aqui, elas conseguiram te injetar uma dose de energia, injetar uma dose de equilíbrio, de preenchimento. Gente, eu chorava em prantos, eu coloquei para fora todas aquelas dores. E sabe o que é o mais bonito de entender nas constelações, gente? É entender que a gente não tá sozinha nisso. Não sou eu. O problema do mundo não vem para mim. Então eu olhei e percebi que as coisas que eu tinha feito, né, vestir a capa de super-heroína, não olhei para os meus filhos, né? Não olhei para o marido, não olhei para casa, olhei para o sistema da minha mãe. Eu estava me adoecendo, não cuidando de mim, né? Então é aí que é aquela parte que eu falei para vocês no começo. Eu não tinha 100% de culpa, né? A culpa, porque o sistema meu traz junto uma responsabilidade nisso. Só que naquele dia eu fui colocada à prova, eu fui chamada para virar adulta. E como adulta, a partir daquele momento, quem seria responsável pelo que ia acontecer da minha vida dali para frente era eu. Então, ao mesmo tempo que eu deixo ali um peso, tiro esses pesos, essas pedras que eu estava carregando, essa força para tentar viver e que as coisas não iam e, né, o carro saindo ralando da garagem, eu deixo ali. Por quê? Eu devolvo para essas mulheres, eu devolvo para o meu sistema as dores, as preocupações, né? E é aí que a gente entra com o mudra, que é muito interessante, né? Os mudras, eles são as posições das mãos. E tem um mudra que representa a simbologia daquilo que a gente trabalha nas constelações, que é o Abhaya Mudra. Então, eu recebo, querido pai, querida mãe, eu recebo de vocês aquilo que é bom, aquilo que eu preciso levar para a minha vida, aquilo que eu tenho que carregar como saudável, para ensinar para os meus filhos. E eu deixo com vocês aquilo que é ruim, aquilo que faz mal, aquilo que hoje é um veneno para mim, aquilo que vocês viveram, que não é interessante que eu carregue, que não vale a pena, que me causa dor, eu não preciso carregar. Eu sou dona do meu destino. Então, o Abhaya Mudra, ele traz essa lição. Eu pego de vocês aquilo que é bom. Eu trago para minha vida tudo aquilo que tem valor. E eu deixo com vocês, devolvo para vocês as malas pesadas, as tristezas, as tragédias da família. Eu não preciso honrar isso, eu não preciso mais disso. E aí, por trás disso tudo, vem N outras coisas, porque a gente pode estar fazendo papel, representando os elementos excluídos da família, né? Tem um vídeo no YouTube, quem não conhece o YouTube ainda, o Arquitetando Vidas, tem vídeos lá que eu deixei, né? Tem sessões de lives que estão salvas lá, que falam dos tipos de amor, que fala das leis sistêmicas. E, gente, tudo que acontece numa constelação é regido pelas leis sistêmicas. O que são leis? Leis da natureza. Por que a gente vive nesse mundo doentio? Porque a gente se afasta do que é natural. Aí a gente fala e ri, né? Você já foi lá na beira do rio, vendo o jacarezinho chorando, porque o meu filho foi embora, meu filho me abandonou. Gente, não tem lógica. A natureza é sábia. Quando chega a hora do filho ir, quando chega a hora do passarinho sair do ninho, se ele não vai por conta da asa dele, a mãe e o pai empurra. Ele tem que ir. Essa é a lei da natureza. A gente tem que passar pelas fases de amor, seguir essa sequência e nos encontrar
na fase onde a gente está para se desenvolver cada dia mais. Então, se você está aqui ouvindo, né, esse assunto, olhando para a minha história junto comigo, porque é muito mais fácil eu contar para vocês a minha história, né, que vocês vão entender como que foi que aconteceu esse processo de transformação. E é aí, através da minha história, que eu acredito que vocês consigam entender um pouco mais do que fala a constelação familiar. Então, gente, o que é a constelação familiar? Ela é uma técnica terapêutica. Ela pode acontecer em grupo, ela pode acontecer individual e ela pode acontecer online, que é o que está acontecendo agora. Todos os dias eu tenho feito constelações online para olhar o quê? As pessoas, a família, o sistema e o ambiente. Dentro da arquitetura, eu uso as constelações familiares de uma forma muito interessante, né? E eu também trabalho com os arquétipos do Feng Shui para poder colocar a essência das áreas da nossa vida no campo. E é maravilhoso, porque você entende o que está acontecendo com o teu sucesso, você entende por que você está numa situação exaltada, né? De repente, nossa, na pandemia, minha família... Outro dia eu atendi uma aluna até do curso de terapia de ambientes, que ela falou, na minha família tá uma guerra, tá todo mundo brigando, eu não consigo falar com os meus filhos, não consigo falar com meu marido. Quando eu fui ver, eles estavam na área fogo, sabe assim? A casa é uma energia fogo. O que é fogo, gente? Fogo queima, muda o humor, muda o astral. Então, as constelações, elas trouxeram tanto para minha vida quanto para o meu trabalho uma visão de clareza absurda em relação ao mundo que eu vivo, ao mundo que os meus clientes vivem. E hoje não dá para fazer, por exemplo, uma arquitetura sem olhar para a sistêmica, né? O meu site é arquitetura sistêmica porque mudou completamente a visão da arquitetura. Não existe arquitetura sem olhar para a pessoa, para o ser humano. Então, quando eu olho para o ambiente, eu enxergo atrás daquele ambiente a vida de uma pessoa. Como que você vai projetar uma casa com uma pessoa que você não conhece? Como que você vai trabalhar com pessoas se você não entende de gente? Todo mundo que trabalha com gente tem que passar pelo universo das constelações familiares para entender esse olhar com mais profundidade. Aí você vai entender o que é linguagem corporal, o que é traço de caráter, enfim, isso aí dá assunto para um ano de conversa, né, gente? Mas assim, o que eu quero mostrar para vocês? Que isso daqui, né, as constelações, elas trazem uma resolutividade para a tua vida absurda, tá? E quando você tem a coragem e o impulso e o movimento de olhar para a sua vida através de um olhar de equilíbrio, de transformação e se permite olhar, você já vai receber uma dose de energia saudável dessa família de origem. Porque teve muita coisa boa lá. Né? Se você chegou até aqui, se você existe hoje, é porque a tua família teve energia de amor. Então, qual que é a tua função? Qual que é a minha função, a nossa função? Continuar divulgando, levando para a vida essa energia de amor. Ah, mas eu preciso ter filho para isso. Ah, mas eu não quero ter filho. Não é você ter filho, mas é você produzir alguma coisa para o mundo, levar para o mundo uma vida mais saudável, mostrar um caminho saudável. Então, através dessa constelação, através das constelações, a gente consegue trazer, né, a essência da vida, trazer o que está no escuro. E aí a gente vai mudar o nosso destino. Volto lá na frase do feed. Quem não viu, gente, vai lá e depois comenta na frase se vocês entenderam, o que vocês acharam dessa frase, né? Até que o inconsciente se torne consciente, a gente vai continuar, né, chamando, a gente vai, agora eu não vou lembrar aqui para falar direitinho, mas a gente vai chamar de destino, né? A gente vai continuar achando que tudo que acontece na vida da gente é destino. E é porque a gente não teve coragem, nem força de olhar para aquilo. Então, gente, eu quero desejar para vocês hoje muita coragem, muita força de vida e muita garra para olhar para a vida de vocês. Mas é olhar com amor, é olhar com aceitação. A palavra do dia, da vida, da constelação é aceitação. Tem gente que fala assim, ah, então eu vou constelar, porque aí eu vou comprar um carro, uma casa, eu vou ficar rico. Gente, não é. A transformação é aqui dentro, é interna. Se você muda, você consegue adaptar a sua vida e você vê que você nem precisa de tanto para viver, né? Você precisa de você. Se você tá com você, se você se abastece, se você consegue se dar aquilo que você precisa, ser pai e mãe da tua criança, você vai ser tão preenchido, você não precisa de vício,
nem de consumismo, nem de tanta coisa, porque a nossa conexão com a natureza é o mais importante. Pessoal, vai acabar nossa live. Beijo, obrigada por vocês estarem aqui. Vamos conversar, trocar ideia lá no feed, vamos escrever, mandar mensagem. Obrigada pelos parabéns, Olímpio. Meu trabalho é feito com muito amor, viu? Gente, valeu de coração. A live vai ficar salva. Manda para quem vocês amam para assistir, para entender o que são as constelações. Beijo, até mais.